Assim disse o Senhor: Eu sou o bom pastor. O bom pastor expõe a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, porém, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, quando vê que o lobo vem vindo, abandona as ovelhas e foge. O lobo rouba e dispersa as ovelhas. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem, como meu Pai me conhece, e eu conheço o Pai. Dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. Preciso conduzi-las também, e ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. O Pai me ama porque dou a minha vida para retomar. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou de mim mesmo. E tenho o poder de a dar, como tenho o poder de a reassumir. Tal é a ordem que recebi de meu Pai. João, capítulo 10, versículos 11 ao 18. Quantas vezes você já se sentiu perdido, sem chão, sem direção? Quantas vezes a vida parecia um campo aberto demais, cheio de ameaças que você não sabe nem nomear? Pois é exatamente nesse lugar que Jesus entra com uma das afirmações mais poderosas de todo o Evangelho. Eu sou o bom pastor. Ele não diz isso de longe. Não fala de um trono, não fala de cima para baixo, ele fala de dentro do campo, de dentro da história, de dentro da vida real. E a primeira coisa que ele deixa clara é a diferença entre quem cuida de verdade e quem só está presente enquanto é conveniente. O mercenário trabalha por salário. Quando o perigo chega, ele vai embora. Não porque seja mau, mas porque aquelas ovelhas não são dele. Ele não tem vínculo, não tem amor, não tem razão de ficar. E aí Jesus aponta para si mesmo e diz: Comigo é diferente. Eu fico. Eu não fujo quando o lobo aparece. Eu fico porque estas ovelhas são minhas, porque eu as conheço pelo nome, porque entre mim e elas existe algo que vai muito além de um contrato. Existe conhecimento, existe amor, existe comunhão. Pense nisso um instante. Jesus diz que conhece as suas ovelhas da mesma forma que o Pai o conhece a ele. E isso é profundo demais para passar despercebido. O Pai e o Filho se conhecem numa intimidade perfeita, sem sombras, sem falsidade, sem máscaras. E é esse mesmo tipo de conhecimento que Jesus diz ter por você. Ele não te vê como número, como mais um no rebanho, como alguém genérico na multidão. Ele te conhece, conhece seus medos escondidos, conhece suas lutas que ninguém mais sabe, conhece as feridas que você carrega em silêncio. E mesmo conhecendo tudo isso, ele escolhe ficar, ele escolhe dar a vida, porque esse é o ponto central deste trecho. O bom pastor não apenas cuida, ele entrega, ele dá a vida pelas ovelhas. E mais do que isso, ele deixa claro que ninguém toma essa vida dele à força. Ele a entrega por vontade própria. Isso transforma completamente a forma como enxergamos a cruz. Jesus não foi à morte vencido. Ele foi à morte escolhendo. Foi de pastora, de amante, de quem sabe que do outro lado da entrega há uma ressurreição, há uma retomada, há uma vida que nenhuma morte consegue apagar. E tem ainda outro detalhe que não pode ser ignorado. Ele fala de outras ovelhas que não são deste aprisco. Naquele contexto, ele estava falando dos gentios, dos que estavam de fora da tradição judaica. Mas hoje essa palavra nos alcança de outra forma. Ela nos lembra que o amor de Jesus não tem fronteira, não tem limite de território, não tem muro que o contenha. Ele não veio para um grupo seleto. Ele veio para todos os que ouvirão a sua voz. E a voz dele, quando é escutada de verdade, muda tudo. Hoje, a palavra te convida a ouvir essa voz. Não a voz do mercenário que abandona quando as coisas ficam difíceis. Não a voz do mundo que só fica enquanto você tem algo a oferecer.
mas a voz do bom pastor, que te chama pelo nome, que conhece cada parte de você, que já enfrentou o lobo no seu lugar e que ressuscitou com autoridade sobre tudo. Se você está num momento de solidão, de dúvida, de medo do que vem por aí, deixa esta verdade pousar no seu coração. Você tem um pastor, e esse pastor não foge. Vamos orar. Senhor Jesus, bom pastor da nossa vida, hoje nós nos colocamos diante de Ti reconhecendo que muitas vezes tentamos caminhar sozinhos, que muitas vezes esquecemos que Tu estás presente, que Tu nos conheces pelo nome e que nunca nos abandonas. Perdoa os momentos em que confiamos mais nas vozes do mundo do que na Tua voz. Perdoa quando deixamos o medo falar mais alto do que a fé. Hoje, nós te pedimos que sejas o pastor desta nossa jornada. Guia os nossos passos quando não enxergamos o caminho. Fica diante de nós quando o lobo se aproximar. Faz com que a tua voz seja a mais familiar para nós, a mais reconhecível, a que a gente identifica mesmo no meio de tantas outras vozes que tentam nos desviar. Que este dia seja vivido sob o teu olhar, sob o teu cuidado, sob a certeza de que nada nem ninguém pode nos arrancar das tuas mãos. Que quem estiver perdido hoje possa ouvir a tua voz e voltar. Que quem estiver com medo possa encontrar descanso no teu coração de pastor. Obrigado porque tu deste a vida por nós, não por obrigação, mas por amor. Não porque precisavas, mas porque nos escolheste. E é nesse amor que nós nos apoiamos hoje. Amém? Se essa meditação tocou o seu coração hoje, deixa o seu like, pois ele ajuda essa palavra a chegar em mais pessoas que precisam ouvir isso. Compartilha com alguém que está passando por um momento difícil, que está se sentindo perdido ou sozinho. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora e ativa o sininho para não perder nenhuma liturgia diária. Nos vemos amanhã com mais uma palavra para o seu dia.